surge uma nova era e hoje o tema é como estamos reagindo aos sinais da natureza. E a gente está com um convidado aqui muito especial. Eu queria que você introduzisse, Maurício, o nosso programa aqui hoje. Bom, primeiro, cumprimentando todos os nossos ouvintes, né? Estou feliz de estar aqui nesse programa, Desafios da Nova Era. E o tema de hoje, na verdade, sai de uma afirmação do Rav Lightman, que a gente, inclusive, postou esse pequeno trecho dessa, vamos chamar assim, desse aviso que o Rav faz, né? Onde diz o seguinte: em uma semana, talvez em um mês, quem sabe um ano, desde as variantes de Covid, guerras, inundações, terremotos e tudo que a gente tem visto, tá? Diz o seguinte: por mais sombrio que isso possa parecer, né, com todos esses desastres que vêm acontecendo, e aqui, né, essa afirmação do Rav Lightman é, inclusive, anterior ao que nós assistimos aqui recentemente no Brasil, que foi no Rio Grande do Sul, que aconteceu com as enchentes do Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte, que por mais sombrio que isso possa parecer, ele diz o seguinte: é a natureza que é benevolente e que está nos avisando, né? A natureza continua nos avisando, né? De tal forma que tudo isso que a gente está vendo hoje, terremoto, guerra, etc., etc., não tem nada de novo. É eventualmente nós que não reagimos ou nós que não queremos ouvir o que a natureza vem falando para nós. Então, é essa a introdução, acho que é esse o tema de hoje, né? Que estamos trazendo os ouvintes. O que nós estamos entendendo, ou como nós estamos decifrando, como nós estamos, enfim, absorvendo e reagindo sobre aquilo que a gente está vendo no comportamento da natureza através dos eventos, vamos chamar assim, climáticos, catastróficos e assim por diante. É isso aí. Eu queria só enaltecer um pouco com uma imagem, isso que o Maurício falou. Estamos entrando numa viagem de um trem, compramos um ingresso, entramos, sentamos confortavelmente na nossa cabine do trem e estamos viajando. E a viagem está ótima. Temos muitas coisas boas durante a viagem, confortavelmente nos situamos, e o cobrador passa pelo trem e vem pedir o nosso ticket, e a gente oferece o nosso ticket para ele validar o nosso ticket, e de repente a gente percebeu e pergunta ao cobrador: diga, esse trem está viajando para onde? É, eu gosto de fazer uma analogia parecida com essa do trem, Chico, com o rio, eu sempre falo, né? A vida, a natureza é como um rio, só vai para frente, né? Sempre para frente, sempre levando. O rio não para ninguém subir nem para ninguém descer. Então, ele está sempre empurrando para frente, sempre empurrando para o mar, né? Assim como a vida, a natureza está sempre levando para um estado de melhor correção. Então, a gente estando preparado para nadar nesse rio, ou vamos supor que a gente tem um bote para conseguir ir flutuando da melhor forma, a gente ainda assim vai sempre para frente, mas com uma noção de onde que a gente está indo e conseguir desviar dos obstáculos de uma forma mais segura, né? E quando a pessoa entra nesse rio sem saber onde que vai dar e vai batendo a cabeça nos galhos, nas pedras, ela vai sofrer mais do que alguém que consegue conduzir esse bote nesse rio e sabe para onde que ele está indo. Então, a vida, a natureza vai muito nesse sentido, sempre na mesma direção, sempre para frente, né? Nunca volta, nunca para, ela está sempre para frente. Então, às vezes a pessoa acaba sendo atropelada por não saber como que vai seguir em frente, né?
Então, quando você tem uma noção do que é esse movimento para frente, você consegue se direcionar melhor. E observar na história, né, esses acontecimentos da natureza, eles sempre aconteceram, né, mas hoje em dia eles têm sido cada vez mais frequentes, né, de maior intensidade e mais simultâneos, né, de diferentes lugares do mundo, isso vem acontecendo, né, e a natureza por si só, os outros, a gente esquece que às vezes a gente é natureza, né, a gente fala aquela coisa verde lá separada de mim, né, a gente esquece que a gente é um bicho, né, uma sapiens, né, uma espécie, né, que destruiu tudo à volta, se isolou como espécie, a gente é uma espécie tão complicada, agora a gente se isola dentro da própria espécie, né? Mas as outras espécies, elas se autorregulam, né? Se deixá-las por si só, elas se autorregulam, né, dentro da natureza. E a gente tem essa função, né, tanto reguladora, né, voluntariamente reguladora, ou naturalmente desreguladora, né? A gente, por si só, a gente desregula o funcionamento, né, da natureza. Mas o que eu vejo, né, dentro desses acontecimentos, ah, é uma natureza mostrando essa interconexão que existe entre tudo, né? Que não existe nada separado, não existe nada fora, e não exista uma ação que não cause uma consequência, ou uma inação que também cause alguma consequência, né? Está tudo interligado, interconectado, né? E a natureza está cada vez mais deixando isso evidente, né? Como terra, como mundo, né? Como todos os seres ali integrados e o quanto, né, a gente como, né, essa espécie, né, que vem desregulando por essa falta de consciência dessa unidade, né, dessa interconexão. E eu vejo quando esses acontecimentos, né, por exemplo, essa enchente, né, esse monte de enchente aconteceu, esses terremotos todos aqui, a gente vê uma reunião de pessoas, né, que têm um objetivo em comum, embora seja momentâneo aquilo dali, né? E a impressão que eu tenho é que essa intenção comum, né, gera uma percepção dessa dependência mútua, né? Ou essa necessidade de responsabilidade mútua dentro daquele coletivo. Aquilo passa e esse sentimento se esvai junto, né? Então, ao longo da história, isso sempre aconteceu, né? E agora a natureza tornando isso mais frequente, né? E auxiliando a gente nesse processo de tomada, né? De consciência dessa interconexão, dessa interdependência que existe aqui, né? Entre todos os seres, né? Eu tenho enxergado dessa forma. Eu vou usar uma imagem aqui que eu acho muito bonita, que os girassóis todos se voltam para o Sol quando o Sol está presente. Quando o Sol não está presente, eles se voltam uns aos outros. Tem algum sentido para isso acontecer. E eu fiquei imaginando, a partir da proposta do Maurício, se nós nos olhássemos e observássemos, como também Chalub disse no início, como uma planta, né? Nós temos um organismo que é altamente sofisticado, que tem uma regulagem própria, e nós, cada um sabe, pelas passagens, pela experiência que passou, ou pelos estresses que causa em seu organismo, as consequências quando nossos pensamentos e nossas vontades e nossos desejos desvirtuados interferem nesse sistema. A gente gera doenças, uma disfunção da harmonia do corpo, que é a nossa planta, que sabe funcionar muito bem, desde que a gente não interfira. E respeite. Então, aí dentro que, pegando um pouco o que vocês falaram e pegando aí o que o Chico falou agora, aí fica a pergunta, né? E o papel de cada um de nós? Como fica em relação a isso? Né? Ou seja, porque a gente pode até fechar o olho, né? Podemos até viajar no trem que você falou, dormindo, tá? De olho fechado. Mas é o seguinte, né? Isso impacta a gente, porque nós fazemos parte da natureza, né? Natureza com N maiúsculo. Nós fazemos parte.
nós somos parte dela. Nós somos vítimas, eventualmente, de nós mesmos, né? As consequências, nós somos a causa e nós somos a consequência. Aí vem a pergunta, né? Dentro desse processo de causa e consequência, né? Como cada um de nós, eu também faço essa pergunta para o ouvinte, como você se posiciona em relação a isso? O problema não é seu, o problema é seu. O que nós vamos fazer? Continuar sendo boa parte da população, vamos chamar assim, espectador passivo, só sentindo as consequências? Ou vamos trabalhar as causas também? É isso que eu vejo aí, que eu acho que é um ponto também central aí do nosso debate. Aí passo a palavra para vocês. E a causa desse desequilíbrio a ganância, né, de querer só para mim e tal. Não tem jeito de fugir disso. A causa do desequilíbrio é isso. Então, cada um querendo Flávio, o Flávio, seu. você tirou a palavra que eu estava pensando e a sincronicidade, ganância. Eu vi agora uma nota que os imóveis no Rio Grande do Sul disponíveis triplicaram de preço. Então, e aí a natureza está sempre buscando o equilíbrio e a gente sempre desequilibrando. E aí, imagina que a gente pega um aquário, né, que tem aquela pedrinha no fundo e tal. O maior exemplo do equilíbrio na natureza é a água ali, nivelada, né? Aquilo lá é o símbolo que a natureza busca o equilíbrio o tempo inteiro. Você pega e vira o aquário e a água desce para lá, e a areinha do fundo mistura, embaça toda a água ali e tal. Depois você vai colocar, o que vai acontecer? Vai descer tudo, a água vai estabilizar de novo, porque ela está sempre buscando o estado de equilíbrio. E mesmo se você virar o aquário, a água vai estar alinhada, reta, né? E aí a nossa ganância está sempre ali procurando alguma coisa para mim e sempre buscando para mim. E indiretamente isso interfere na natureza, né? Desequilibra, porque está todo mundo sugando dela ali e atrapalha o sistema de equilíbrio. E aí, para ela corrigir esse equilíbrio, o que a gente vê é tempestade, furacão, enchente, que é o aquário que ficou sacudindo ali e as reações dessa sacudida que o ser humano faz é o desequilíbrio. Então, o que está acontecendo é que ela está sempre buscando o equilíbrio, né? Não é a natureza que está desequilibrando a gente, que desequilibra ela. O que ela está fazendo e todas essas catástrofes é a busca pelo equilíbrio de novo, né? Para voltar ao estado estável que ela tinha antes. E que a gente toda hora sacode esse aquário e desestabiliza tudo. Eu queria fazer uma observação só, né? Dentro do que o Flávio falou. Esse equilíbrio vai ficando cada vez mais difícil. Se a Terra, vamos chamar o nosso planeta, esse equilíbrio, ele vai ficando cada vez mais difícil, dá para ver exatamente pela intensidade e, entre aspas, força com que esses eventos ocorrem. E não estamos falando só de eventos climáticos, estamos falando, inclusive, das guerras que estão ocorrendo hoje no mundo como um todo, porque o ser humano se encaixa nesse sistema, né? Ele é parte. Antigamente, o pessoal falava que a gente tem que entender aqui que isso daqui não se refere só ao meio ambiente enquanto ecologia, enquanto fauna, enquanto flora, etc. A gente está falando de tudo que envolve a natureza. E esse princípio do sistêmico, né, que é chamado de homeostase dinâmica, vai ficando cada vez mais difícil, até a hora aonde, presta bem atenção, não sou pessimista, até a hora que você explode tudo, porque explodir isso daqui também é uma forma de buscar equilíbrio aonde? Num sistema maior chamado universo. Tá? Então é assim, né? É um processo aonde cada um de nós, a gente tem que começar a entender o que está acontecendo. Porque talvez não sobe, a gente não vai fazer mais parte desse equilíbrio, né? Ou não estamos deixando nada para o futuro. Igual o Shimon falou no início ali também. Cada doença, cada estado que a gente desequilibra o organismo, tudo faz parte desse desequilíbrio da natureza, né? Tudo é consequência da nossa ação, de alguma forma.
E tem uma coisa, essa política, né, que, né, vai sendo tomada, né, do ASAP, né, que é o As Sustainable as Possible, tão sustentável quanto possível, né? Então, tipo assim, a gente, né, vamos até quanto dá para ser sustentável, né? Não vamos abordar isso realmente como necessidade, mas como possibilidade, né? É possível ser sustentável, né? Uma coisa até tal ponto, passou isso aqui já não dá mais para ser sustentável. E é nesse ponto que a natureza vai cada vez mais intensificando, porque a gente não está fazendo o que é necessário, né? A gente não está se responsabilizando e vendo a urgência que isso está nesse momento, né? A gente não tem um ponto mais de regresso, né? A gente está chegando num ponto que não tem mais volta, né? Ou a gente faz, né, se responsabiliza, né, toma as rédeas da coisa ali, né, e até eu digo no sentido de responsabilidade própria, né, o que eu estou fazendo, né, para poder modificar isso, né, se eu estou tomando minha responsabilidade, estou fazendo minha parte dentro disso, né, como o Maurício Guaiana colocou, né, eu estou de espectador de tudo isso, sofrendo e triste, né, ou eu estou realmente virando um agente ativo disso, né, é uma grande pergunta, né. Eu, eu lembro que em outros programas, desde o início que o Desafios de uma Nova Era surgiu, indiretamente a gente já percebe que está tudo interligado, né? O conforto excessivo que cada vez estamos sendo abduzidos e seduzidos e engessados imobiliza a gente. Então é que nem se antigamente se um ajudava um ao outro, ou como os moradores, ou alguns que estão presentes, ativos, ou como a solidariedade momentânea veio influenciar ou está influenciando agora no Rio Grande do Sul, daqui a pouco isso dissolve. Então, quer dizer, existe um lado que a gente quer auxiliar, que a gente também recebe uma recompensação da generosidade em querer auxiliar, mas a gente ainda desconfia e dá cada um de si dar um pouquinho na medida certa. Bom, já fiz a minha parte, agora volto para dormir e dane-se o resto. E não é mais isso. A gente aqui também na região que eu e Chalub moramos, já passamos por essa experiência, sentimos na pele. Então, a gente pode dizer, como o Maurício Guaiana, a gente já falou, estamos anestesiados. Anestesiados com todo o feitiço de conforto, de distração, que, bom, ainda não atingiu. O rio passa a minha beirada, mas, porra, ainda não aconteceu nada comigo. E quando acontecer, ou invadiu minha casa. Eu estava fora da área, eu entrei numa área invadida, a prefeitura permitiu. Quer dizer, todas as distorções que todo mundo já está cansado de saber estão rolando solto. Por quê? Porque, como Maurício na introdução, vamos tampando o sol com a peneira e vamos ver até onde dá para chegar. E, enquanto isso, injeção, anestesia, o próximo entretenimento qual é? Próximo entretenimento é um filme de terror, Chico. Não é comédia, né? Próximo entretenimento é um filme de terror, como a gente tem visto. Porque que a gente sempre, pegando aí também o que você falou, acabou de falar, muito dessas desgraças são desgraças anunciadas, né? Não estou falando esse evento só do Rio Grande do Sul, mas a gente vê, na cidade, eu vejo aqui, por exemplo, em São Paulo, todo ano, quando vem chuva forte, nos mesmos lugares, os mesmos pontos, os mesmos deslizamentos, as mesmas vítimas, etc, 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 etc. Então, assim, né, eu não sei se há uma tendência da maioria de nós nos tornarmos espectadores passivos em função tanto das anestesias, tudo que nos dão como aperitivo, né, que nos deixa inebriados, né? Então, temos essa tendência de sermos esses espectadores passivos. Acredito que não seja por natureza do ser humano, né? O ser humano tem um instinto de sobrevivência, ou se realmente a gente vai ser um espectador ativo, né? Porque se a gente não for ativo, eu diria para você que estamos indo realmente vamos estrelar um filme de terror. E a questão de ser espectador é de ser espectador passivo é clara, né? Assim, tem gente que vive de ser espectador passivo.
de assistir e ficar comentando a desgraça lá. Eles gostam, aí fica esperando a próxima acontecer para eu comentar de novo. E sempre ali na passividade, só assistindo. Aí a imprensa também pega o bonde daquilo ali, fica só naquilo ali, e aí até acontecer uma outra coisa, aí muda a perspectiva, e aí o outro já começa a falar daquilo toda a vida. E hoje em dia todo mundo é especialista em tudo, mas de forma passiva, né? Ninguém está tentando. E é complicado, o Chalub falou de sustentabilidade. E até com a sustentabilidade tem alguém que está ganhando com ela. Então, enquanto o cara está ganhando, é sustentabilidade, né? Aí depois o negócio muda de figura. Então, a ganância, essa coisa, está sempre em foco ali. E aí, no sentido da ganância, não é passivo, aí já é ativo, né? A ganância é ativo, mas a solidariedade, às vezes, é mais passiva do que ativa, né? Pouca gente se torna tão solidária ali. Você foi. E a questão também, sempre tem alguém que aproveita da coisa. Então, é lógico que a nossa raiz é amor incondicional, lá na raizinha. Tem umas raízes que estão muito latentes ainda, mas no fundo a gente é. Só que a gente vê que tem gente que ainda aproveita da desgraça do outro ainda para piorar a situação. Então, apesar de ter essas pessoas assim, tem as pessoas também que estão ali para ajudar de verdade, porque no fundo a gente é amor incondicional também. Só que não despertou, não revelou isso ainda. E aí está abaixo do sistema ainda, está querendo ali aproveitar com a ganância e tirar proveito até, às vezes, da desgraça alheia, né? O grande problema aqui, né, é que é como se fosse uma mão, né? Meu dedão, ele é muito ganancioso. Aí ele começa a pegar os recursos de sangue do meu dedo mindinho, do meu dedo indicador. Aí ele começa a ficar cheio de sangue, aí esse dedo começa a ajudar esse aqui que está com falta de sangue. Os outros dois estão tão assistindo ali. Fala, ih, esse aqui já ajuda, esse aqui faz mal, um falando mal do outro, eles começam a brigar, os dois começam a brigar, esse ajudando, esse aqui fudido sem sangue, o dedão se inchando. Chega uma hora que tem que cortar minha mão fora. Não tem saída para os cinco aqui. Eles estão na mesma mão. Se os cinco já. Não dá para ficar esse desequilíbrio maluco ali. Vai chegar uma hora que vai ter que cortar minha mão fora. Vai gangrenar um dedo ali e a mão que vai para fora. Não tem isso, né? Não existe um se dar bem nessa história. Não existe mais isso, né? E o outro se dá mal. Enfim. Esse ponto é legal, a cegueira de cada um achar que está se dando bem e não vendo que está se dando mal sem saber. Exato. É a questão do individualismo, né? O cara acha que está separado, ele tá fora ali, não vai sofrer nada. E aí ele vê esse desequilíbrio todo e fala assim, eu não fiz nada, né? Eu faço tudo direitinho, mas uma conduta leve dele ali no sentido da ganância vai impactar o mundo inteiro, vai impactar toda a natureza, porque tudo tem um impacto. Então, o desequilíbrio não é só também de quem está explorando ali. O desequilíbrio é básico ali da vida diária, alguma ganânciazinha, até um furou a fila e passou na frente, tirou vantagem. Isso tudo tem um impacto no final. Tudo porque, como o Maurício Chalup falou bem ali, nós somos dedos da mesma mão, né? Então, se impacta um, impacta todos ali. Impacta a mão inteira. O problema é saber quais dedos têm consciência disso, né? Então, eu acho que esse é o problema. Quais dedos têm a consciência de que eles são parte de um todo, eles são parte de um negócio chamado mão, né? Então, é isso. E esse exemplo, por exemplo, esse exemplo que a gente está falando, que o Chino acabou de falar, é como se você tá bom para mim. É como se o cara, uma pessoa, tivesse sempre se abastecendo na mesma caixa. Vai lá e tira, para mim tá bom.
vai lá e tira. Para mim tá bom. Vai lá e tira. Para mim, uma hora, não vai ter, o mundo bom dele vai acabar, porque ele vai botar a mão, não tem mais nada para ele tirar. Né? Então, esse é um processo. E quando, só pegando um trecho, né, talvez, que só dando um alô, uma lembrança para os nossos ouvintes, né? O conceito hoje moderno de sustentabilidade é você viver com aquilo que é suficiente para você, pensando, né, nas gerações futuras. Ou seja, você consome o que é necessário mesmo, pensando que você tem que deixar para as gerações futuras. Eu diria para você, do jeito que nós estamos, não tem geração futura. Né? Do jeito que nós estamos ignorando, né, o que a natureza nos fala, acho muito difícil que sobre alguma coisa, porque já é uma equação complicada de resolver se a gente estivesse vivendo com o básico. Né? Porque é o seguinte, a população continua consumindo. Você vive num planeta cujos recursos são esgotáveis. Não tem nada aqui infinito, né, que dure para sempre. Né? Então, esse é o problema. O quanto nós vamos dar, quanto nós vamos alongar a nossa existência aqui. Né? É isso aí. E a mão direita aqui que está longe, ela está pouco se lixando para a outra mão esquerda. Eu estou lá longe, estou tendo tudo que eu preciso, está chegando sangue, está chegando tudo. A outra mão que se lixe para lá. Mas, Timo, você ia falar, eu te interrompi. Não, não, não ia falar, só estou pensando. Vai lá. Não, porque a gente é esse único organismo, né? E essa mão, né, a gente vai tendo esses efeitos, né, por proximidade de incômodo, né? E enquanto a gente estiver distante, né, a gente se sentir distante do problema, né, não se sentir pertencente ali, parte disso, né, tanto da parte causadora, né, quanto da parte que pode vir a solucionar de alguma forma, né, a gente sentir nessa distância, a gente realmente vai ter essa passividade, esse estado de observador ali constante ou de fazer uma ação momentânea e, na verdade, como o Guaiana trouxe aqui agora, né? São ações que precisam ser tomadas diariamente, né? Para que a gente consiga deixar recurso para as outras, né? Se a gente não fizer isso, é uma ação constante, diária, uma auto-observação, né? Uma auto-restrição também, nesse sentido benéfico para as outras, a coisa não acontece. Eu gostei do seu exemplo, eu acho que deve ter sido mera coincidência, né, que a esquerda está distante da direita, sem nenhuma conotação política, né? Entendo que não tem conotação política nenhuma, né? Esquerda e direita aqui, né, bom. Nem pensei, nem foi nesse, nesse ponto que eu tinha pensado. Mas você vê que o exemplo é real em todo caso, né? Mas não vamos aproveitar ele para a parte política. E tem que lembrar também que a mão pertence a um corpo, né? E o corpo está aqui, ó, debaixo da mesa, manipulando. E o dedinho está achando que ele é separado. Esse é o ponto fundamental, nossa desconexão de achar, do meu querer, de não conectar e ver o todo, né? Então, o ponto da incitação ao consumo materialista, que vê tudo monetariamente, está literalmente nos cegando. E vamos plantar dinheiro para ver se cresce dinheiro. E não vai dar certo. O dinheiro não cresce por si só. São as riquezas, são as coisas que vão gerar. Então, se eu sou uma planta, eu vou comer dinheiro. Essas pessoas que ambicionam, às vezes, dizimar, desviar, enterrar, aterrar rios, o fluxo, as veias. Se eu aterrar uma veia minha, estou ferrado, eu vou infartar. Não tem como. Então, a gente tem que ter uma percepção que nós somos uma planta, como uma planta viva. Quer dizer, se eu me alimento bem, a minha planta cresce em harmonia. Se eu boto muita toxicidade nela, eu vou afetar ela. Se eu deixar de irrigar ela com uma água potável necessária, eu vou contaminar ela. Então, nós precisamos. Quando chegaremos a esse filme de terror que perceberemos, talvez, e agora? De que eu vou me alimentar? Está tudo contaminado. Está tudo. Então,
Aonde? A água está poluída. A contaminação da água que aconteceu no Rio Grande do Sul, quer dizer, começou a envolver com poeiras e tudo mais, a toxicidade veio à tona. O lixo subiu, quer dizer, está nítido. Esconder o sol, quer dizer, esconder a poeira embaixo do tapete, mas você mora em cima do tapete. E assim, de certa forma, tudo que a gente está falando é que esses desastres, esses desequilíbrios, são coisas que a gente precisa corrigir dentro da gente, né? Então, é um despertar para a gente fazer alguma coisa e não ficar só passivamente assistindo as catástrofes e comentando as guerras, comentando a pandemia e sem fazer nada. E aproveitando a analogia do Maurício sobre a mão, o que a esquerda afasta, a direita aproxima, né? Então, o nosso objetivo é usar a direita para corrigir toda essa desestabilidade. É isso então, galera. Vamos ficando por aqui. Agradecer a participação de todos, aos ouvintes que acompanham a gente até aqui agora. E vamos aqui para considerações finais, Xará. Eu diria para você o seguinte, eu terminaria o programa, é pena que talvez, no futuro, se vocês quiserem continuar, eu termino o programa dizendo aqui para o nosso ouvinte, o que cada um de nós pode fazer? Porque, assim, senão vamos continuar sendo espectadores passivos. Eu deixo a pergunta, o que você pode fazer? E partindo do pressuposto que não precisa ser nada mirabolante, nada genial, nada inovador. Pensando mesmo em pequenas atitudes que podem gerar grandes mudanças, né? Eu acho que esse processo ele é importante. Você tem a sua parte para fazer isso. Cada um de nós tem uma parte para consertar essa bagunça, né? Não espere, acho que vocês já ouviram isso em programas anteriores, não espere que políticos, outras autoridades resolvam o problema. Isso não vai acontecer. Isso depende de cada um de nós. Por isso, comece a pensar, né, o que você pode fazer. De novo, nada mirabolante. Comece com pequenas atitudes. Eu me despeço do ouvinte assim. E aí agradecendo ao Shima, ao Maurício Chalub, ao Flávio, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Pegando carona, eu diria assim, como você regou o teu vizinho hoje? Maravilha. Então, ficamos por aqui e nos vemos no próximo Desafios de uma Nova Era. Valeu, agradecido.